Olá, seja muito bem-vinda ao Workshop Empreender do Zero, e essa é uma aula bônus que eu acabei de liberar aí para vocês. A gente já fez os 2 dias, né? Foi o dia 1 e o dia 2, e agora eu estou liberando de bônus essa aula para vocês sobre mentalidade do empreendedor. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela, como sempre, para você. Vamos compartilhar a tela e vamos começar a nossa aula de hoje. Bora lá? Então, sobre a mentalidade do empreendedor. O que é empreendedorismo? O empreendedorismo nada mais é do que um novo negócio onde você inova, onde você apresenta soluções para os seus clientes, onde existem riscos, tá? A vida do empreendedor é igual aquele eletrocardiograma. Ela pode começar dando um prejuzinho, daqui a pouco tá lá em cima, daqui a pouco tá no meio, daqui a pouco tá lá para baixo, daqui a pouco tá lá em cima, daqui a pouco tá lá para baixo. E essa é a vida do empreendedor. Tanto em grandes empresas quanto em pequenas empresas. É assim que funciona e sempre será. Raramente vai ficar estável, tá? Raramente vai ficar estável. Eu até costumo dizer que estabilidade não é uma coisa boa. Eu costumo dizer que estabilidade é como uma praga dentro de uma horta. Por quê? Se tá tudo muito estável, ou você vai ficar para trás, porque as coisas evoluem, ou... Gente, estabilidade eu não consigo ver. Nenhum ponto que eu consiga. Eu até tentei puxar aqui agora na memória, por isso o silêncio, né? Eu não consigo enxergar a estabilidade como algo bom. Se você ficar sempre com o mesmo salário, se você estiver num lugar assalariado ainda, se você ficar sempre com o mesmo salário, tá, mas você poderia estar ganhando muito mais. Concorda comigo? Então, se você ganhar só 4 mil, e se você fizesse alguma coisa diferente do que você está fazendo hoje e começasse a ganhar 20 mil, 50 mil reais? Você já parou para pensar nisso? Precisamos pensar nessa possibilidade, né? Então, sim, quando você abre um empreendimento, você precisa saber que você vai estar ali exposta a riscos. Então, você vai estar inovando, vai precisar fazer alguma coisa e apresentar soluções para as pessoas. Vamos supor, agora, aqui, nesse workshop Empreender do Zero, o que eu estou fazendo? Qual a inovação? Qual que é a solução que eu estou dando para você? A minha solução é para você que quer abrir um próprio negócio e não sabe nem por onde começar. Ou simplesmente já abriu e empacou, não consegue ir para frente de forma alguma. Para você que é iniciante, a minha solução são para pessoas que querem empreender, que ainda não começaram ou que já começaram, estão nos primeiros passos ali, mas não faz ideia do que fazer. A minha solução é para você. Então, esta é a solução. Tá, e qual é a sua solução do negócio que você vai abrir? Você já pensou, já fez a listinha das coisas que você sabe fazer, só sabe fazer, já colocou as 3 que você mais se identificou aí, já tem uma ali que você tá com o olho maior nela, que, nossa, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer para minha vida. Então, é nela que você vai focar. E pergunte-se, qual é a solução que eu vou apresentar para os meus futuros clientes? Já dei um exemplo para vocês aqui da minha solução, né? Qual é a minha intenção aqui, gente? Que vocês sejam despertados. Sabe aquele filme da Branca de Neve, dos 7 Anões? Eu quero ser o antídoto. Sabe quando a Branca de Neve está dormindo ali? Dormindo não, está envenenada, né? Está envenenada ali. Às vezes você já nasceu com aquele negócio que você tem que trabalhar todos os dias para alguém, né? E muita gente que ainda pensa nisso. Então, você está lá, dormindo, envenenada. Eu quero ser o seu antídoto, tá? Eu quero ser o seu antídoto ali, eu costumo dizer brincando, né? Que eu quero ser o beijo da Branca de Neve. O antídoto para vocês acordarem e viverem a vida. E o que eu quero? Que vocês transbordem essa mensagem para outras pessoas. O que é transbordar? Anunciar. Falar, gente, vocês podem também. Se eu conseguir, você também consegue. Então, falem para outras pessoas, ensinem outras pessoas, financiem os projetos de Deus para as pessoas, tá? Eu costumo dizer assim, que transbordar nada mais é do que financiar o projeto de Deus. Sabe aqueles 3 magos que, quando Jesus nasceu, eles foram entregar ouro, incenso e mirra?
Então, eles estavam financiando os projetos de Deus. Para que a gente precisa de dinheiro? Para a gente financiar alguns projetos de Deus. Eu já financiei alguns projetos de Deus, pequenos, lógico, mas conforme eu for plantando e for colhendo, provavelmente eu acredito que Deus vai me dar coisas maiores para eu financiar, e esse é o desejo do meu coração. Para que você quer dinheiro? Para financiar os projetos de Deus. E olha só, eu vou explicar algumas coisas sobre isso para você. Aqueles 3 magos, eles tinham o recurso, né? Que era ouro, incenso e mirra. Eu não sei, mas o ouro, aqui mesmo na nossa atualidade, no século XXI, o ouro, ele é uma coisa muito valiosa, né? Eu imagino que naquela época era mais valioso ainda, não tenho certeza. O incenso também era uma coisa valiosíssima, e a mirra também. Coisas raras de serem encontradas, nem todo mundo conseguia comprar, assim como hoje, né? E essas pessoas, elas eram abençoadas por Deus, elas tinham recurso, e elas estavam ali financiando os projetos de Deus. Porque Deus falou, olha, tem um menino que está nascendo ali, e ele vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, eles foram lá e financiaram os projetos de Deus. Já pensou você com um dinheiro, um recurso ali, Deus fala, ó, planta isso daqui na vida de tal pessoa, entrega para tal pessoa. Foi o que o Deus fez com aqueles 3 magos, né? Olha, eu quero que vocês vão lá e entreguem isso para Jesus, que acabou de nascer. Gente, a melhor coisa que tem é você entregar os seus recursos para Jesus, né? E você escutar claramente Deus dizendo, ó, dá para fulano de tal isso. E é a coisa mais gostosa do mundo. Se você ainda não teve essa oportunidade, fique atenta à voz de Deus, que você vai conseguir escutar claramente ele dizendo, dá para fulano de tal, dá para fulano de tal, dá para fulano de tal. É muito bom isso, viu? Outra coisa, multiplicação dos pães. Existia a multiplicação dos pães, foi o seguinte, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tinha um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha alguma coisa ali. E ele financiou um grande projeto de Deus. O que você tem nas mãos? Fala para mim. O que você sabe fazer? Né? Às vezes Deus te entrega um recurso. Era só 5 pães e 2 peixinhos. Só aquilo. Se você for olhar para a atualidade, o que é 5 pães e 2 peixinhos? É lógico que mata a nossa fome, com certeza. Mas aquele garotinho, ele tinha aquilo ali e ele conseguiu, com o recurso que ele tinha, com o pouco recurso que ele tinha, alimentar, dar nas mãos de Jesus e alimentar uma multidão, né? Então, eu quero muito que vocês foquem nisso, de entregar tudo que vocês têm para Jesus, porque vocês podem financiar os projetos de Deus. Tem outro cara também que ele tinha recursos, né? Então, dinheiro não é só para o nosso desfrute próprio, não é só para a gente. O que acontece? Tinha o cara que ele chamava, eu acho que escrevi qual, José de Arimateia e Nicodemos, são 2. Eles eram ricos. E o que aconteceu? Quando Jesus morreu, eles foram lá e pediram pro cara que governava, esqueci o nome dele, falaram, a gente quer o corpo de Jesus, dá pra gente. O que eles fizeram? Com o recurso financeiro que eles tinham, eles foram lá, pegaram o corpo de Jesus e fizeram todo aquele procedimento, colocaram aquelas especiarias e colocaram Jesus num túmulo novo que nunca tinha sido usado, né? Ele foi feito numa pedra, inclusive ele está até hoje lá em Israel e está escrito ele não está aqui, ele ressuscitou, né? Então, para que a gente realmente quer dinheiro, né? Para financiar alguns projetos de Deus. É claro que Deus deixa também para o nosso desfrute, mas melhor ainda é dar do que receber, né? Então, eu quero muito que vocês consigam enxergar o dinheiro dessa forma, certo? Vamos para o próximo passo? E outra intenção minha também aqui é que até o fim dessa palestra vocês se tornem mordomos do rei.
E vocês vão entender no final dessa palestra o que é ser mordomos do rei, certo? Quando Deus te pede para dar algo, é porque ele quer te dar algo maior em troca. Isso aconteceu algumas vezes comigo, foi muito legal. Teve um dia, vou contar para vocês. Eu espero que vocês tenham um relacionamento bem íntimo com Deus, que vocês vão conseguir entender isso. Recentemente, eu acho que faz mais ou menos um mês, talvez 2, ou nem isso. Eu estava do lado de uma irmã na minha igreja lá, a gente estava assistindo a pregação, e o pastor falou assim, não, o pastor falou assim, não. Eu estava conversando, olha só que feio, né? Eu estava conversando com ela na hora da pregação. Ela falou assim, ai, aconteceu isso e isso. Na hora que ela acabou de falar, Deus falou assim, dá esse recurso para ela. E ela falou uma quantia em dinheiro lá, sabe? Aí eu falei assim, aí Deus falou assim, dá esse recurso para ela. Eu falei assim, Deus. Aí tive umas conversas lá com Deus. Eu falei assim, tem certeza, né? É isso mesmo? Aí Deus falou assim, pode dar, dá para ela. Eu falei assim, tá bom. Aí eu não fiquei muito tempo, não. Às vezes eu fico tempos e tempos e tempos para fazer, para ter certeza se é de Deus, mas naquele momento eu tive certeza absoluta, 100% certeza que era de Deus. Aí eu peguei e virei para ela e falei assim, olha, Deus acabou de me mandar para eu te dar. Esse recurso já é seu. Aí ela, não posso aceitar, não sei o que. Eu falei assim, olha, não me agradeça, porque não é eu que estou te dando. É Deus que me pediu para eu te dar. E eu escutei claramente ele dizendo isso, então não agradeça. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, você não se acha merecedora, né? Por isso que você não quer receber, mas Deus manda te dizer que você é muito mais do que merecedora, e você merece muito mais do que isso. Beleza. Gente, passou no máximo 2 minutos o pastor que estava pregando lá na frente, que não fazia a mínima ideia do que a gente estava conversando, porque inclusive a gente estava conversando na hora da pregação, né? Que feiura, mas a gente estava trocando essa meia dúzia de palavras e acabou a conversa, né? Que a gente foi prestar atenção na pregação. Aí o pastor falou assim: dá a mão, Juliana, falou desse jeito, falou meu nome, Juliana, dá a mão para fulana de tal. Aí eu dei a mão para fulana de tal. Aí ele falou assim, olha nos olhos dela e fala assim, você não se acha merecedora, né? Gente, eu tinha acabado de falar para ela, nem precisei falar. Por quê? Porque Deus viu a nossa conversa. E isso foi tanto para mim quanto para ela algo maravilhoso. Porque só nós duas sabíamos, né? Eu nem precisei falar, porque eu já tinha falado. Então, naquele momento ali, eu estava financiando o projeto de Deus, né? Nossa, foi muito legal. Eu tive outras experiências também. Deixa eu contar para vocês outras experiências profissionais que eu tive. No começo do ano passado, eu ainda fazia sobrancelha, fazia depilação, fazia maquiagem, né? E eu escutei claramente Deus dizendo no começo do ano passado para eu entregar a sobrancelha para ele. Eu falei assim, beleza, Deus, eu entrego se o senhor quiser. Aí eu falei assim, mas eu vou abrir a palavra e se na palavra confirmar que é isso mesmo que o senhor quer que eu entregue a sobrancelha, eu vou abrir os meus stories e falar agora para o pessoal que eu estou parando de fazer sobrancelha. Fechou. Abri a palavra, ficou mais claro do que a luz do dia, que era para eu parar de fazer sobrancelha. Eu liguei os stories e comecei a falar. Pessoal, eu tô parando de fazer sobrancelha hoje, chorando, morrendo de chorar. Porque eu gostava muito, né? As meninas iam lá no meu ateliê sempre, e a gente cria aquele vínculo de amizade e tal. E foi bem difícil para mim, mas parei. Depois de um pouquinho de tempo, eu ouvi claramente Deus dizendo, eu quero a maquiagem também. Ele falou assim, o que você tem de melhor? Eu falei, maquiagem. Ele falou assim, beleza, então eu quero que você entregue isso para mim. Eu não quero que você faça mais maquiagens presencialmente. Aí uau, como assim? Mas tá bom, se o senhor quer, eu preciso ter certeza que é o senhor, porque é uma coisa que eu amo fazer até hoje, maquiagem, né? É uma das coisas que eu mais amo na minha vida, é fazer maquiagem. E eu construí uma clientela muito grande, tanto é que aqui na minha cidade as pessoas falam que eu sou uma das melhores maquiadoras da cidade. E eu fiquei conhecida assim, ó, muito rápido. E é lógico que foi tudo por causa de Deus também, né? Deu os primeiros passos e Deus me ajudou. E eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou abrir a Bíblia, se na Bíblia tiver 100% com clareza, que é para eu parar mesmo de fazer maquiagem, eu paro.
Só que tem um porém, eu vou falar com meu esposo, se ele não se opor à ideia, então eu paro. Aí, abri a Bíblia, ficou mais claro do que a luz do dia, e depois eu fui falar com meu esposo, e o que o meu esposo falou? Nada. Aí eu falei, tá bom, e eu já tinha prometido para Deus também que eu iria abrir os stories e ia falar, ó, tô parando com a maquiagem hoje. Eu só ia atender as pessoas que já estavam marcadas, né, e ia parar. E eu lembro certinho que aconteceu esses 2 episódios que eu pedi para Deus, então eu fiz a minha parte, cumpri com a minha promessa, né? Liguei os stories no mesmo momento que eu tinha acabado de falar com meu esposo e falei, pessoal, tô parando de fazer maquiagem. Ah, o pessoal chocou. Até hoje eu ando na rua, as meninas vêm correndo. Ju, você não atende nem noiva? Eu não atendo nem noiva. Aí eu não preciso, né, ficar explicando para as pessoas, mas agora você que está vendo aqui, você sabe como é que foi, né? E foi bem legal. Eu falei, tá, Jesus, e agora? Eu entreguei a sobrancelha, eu entreguei a maquiagem, eu vou viver de quê? Né? Porque o meu esposo estava trabalhando, mas a quantia que ele ganhava não dava para suprir tudo. E eu estava precisando muito de dinheiro. O que que eu fiz? Eu tinha uma requinta aqui que fazia tempo que eu não tocava. É um instrumento de sopro, sabe? Aí eu sabia quem queria comprar, que tinha um cara que tinha interesse, ele já tinha vindo conversar comigo, mas na época eu não queria vender. Eu peguei o número do telefone dele e falei assim, ó, fulano, eu tô vendendo a requinta, e era R$ 800, e era o dinheiro que eu precisava para continuar um projeto meu. E se eu não vendesse nada, eu não ia conseguir aquele projeto, porque eu não ia ter dinheiro suficiente, né? Aí ele falou assim, Ju, eu quero sim, só que você vai ter que esperar um pouco, porque eu tô quebrado. Eu tô quebrado e eu não consigo comprar agora. É começo de ano e as minhas filhas precisam de material escolar, eu preciso comprar. Então você vai precisar esperar um pouquinho. Beleza. Falei, não, tranquilo, eu espero sim. Tava com pressa, mas, né, já sabia que eu já tava praticamente vendida a requinte. Beleza. Ai, gente, foi difícil. Eu terminei de falar com ele. Na hora que eu terminei de ler a mensagem dele, porque a gente se falou pelo WhatsApp, Deus falou assim: dá requinta para ele. Falei, como? Aí eu escutei claramente Deus dizendo: dá requinta para ele. Eu falei assim: Deus, mas é o que eu preciso para conseguir ir para o próximo nível. Tô ficando até emocionada. Aí Deus falou assim: pode dar, dá que eu te ajudo depois. Só planta na vida dele essa semente. E já vou explicar sobre sementes. Só planta na vida dele essa semente e eu te entrego de volta. Aí eu peguei, falei assim, Deus, o senhor sabe quanto que essa requinta é especial para mim e ela tem um valor sentimental muito grande. E além de precisar do dinheiro, ela tem um sentimento, um valor sentimental muito grande. Eu não queria vender a requinta por causa do valor sentimental que ela tem. E além de fazer o dinheiro, eu ainda vou ter que dar para uma pessoa que nem é tão próxima a mim, né? Na verdade, não é próxima a mim. Aí ele falou: pode dar, que depois eu resolvo isso. Aí eu peguei na mesma hora, chorei muito mais do que eu tô chorando aqui, não sei por que eu me emocionei, na verdade, sei. Aí ele falou assim, aí eu peguei e mandei mensagem para ele: ô fulano, passa aqui na frente de casa, no portão de casa, que Deus falou para mim te falar um negócio. Aí ele falou assim, beleza. Ele é cristão também, né? Acredita em Deus, tem uma vida diante de Deus. Aí ele falou assim, tá bom, eu passo. Daí, quando ele terminou o serviço dele, ele passou aqui na frente de casa, buzinou, fui lá fora, falou assim, olha, a primeira coisa, e é verídico, é real, tá? A primeira coisa que Deus pediu para eu falar para você é para você nunca mais falar que tá quebrado. Porque a partir de hoje, tudo que você falar, na verdade, a partir de hoje não, né? Sempre foi assim, né, gente? Mas Deus falou para eu falar para ele, ó, tudo que você fala, não era a partir de hoje, não. Tudo que você fala acontece. As suas palavras têm poder. Então, se você falar que está quebrado, você realmente está quebrado. Se você falar que você é abençoado, você realmente é abençoado. Se você declarar alguma coisa na sua vida, hoje mesmo, você é essa pessoa. Então, a sua palavra tem poder. Para de falar que você
tá quebrado. Aí eu falei assim, como prova disso, Deus mandou eu te entregar uma coisa. Eu tinha escondido, né? Aí eu fui lá dentro, peguei a requinta e dei na mão dele. Aí ele, meu Deus! Aí ele falou que o coração dele começou a bater forte, começou a disparar. E o coração dele disparando. Ele, meu Deus! Eu já vi isso acontecer com os outros irmãos da igreja, mas nunca aconteceu comigo. Eu falei, pois é, Deus me mandou eu te dar essa requinta e falar para você profetizar coisas boas para você e coisas boas vão acontecer. E aí eu dei essa requinta, né? Eu falei, ó, não me agradeça, porque não foi eu que te dei, foi Deus que mandou. Ai, gente, ele nem poderia me agradecer, né? Porque mal sabe ele o tanto que eu chorei para dar aquela requinta para ele. Peguei e dei. Eu falei, ah, beleza. Aí ele foi embora. Eu falei assim, beleza, meu Deus, agora eu tô sem sobrancelha, sem maquiagem, sem requinta. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí passou mais ou menos uns 15 dias aquele projeto que eu falei para vocês que eu tava fazendo começou a dar certo. Começou a dar muito certo. E esse dinheiro da requinta, que era só R$ 800, eu não consigo nem falar para você, contabilizar quantas vezes aquele dinheiro multiplicou. O curso de maquiagem começou a vender que nem água. Vendia como água aquilo. E eu olhava e falava, Deus, sempre que Deus pede para você entregar alguma coisa, é porque Ele quer te dar algo muito maior em troca. E às vezes a gente fica retendo, fica segurando ou dinheiro, ou roupa, ou qualquer outra coisa, ou uma profissão, ou um relacionamento abusivo. Se você estiver namorando com alguém, né? Porque casamento é um pouco mais difícil, mas. E às vezes a gente fica retendo as coisas, sendo que Deus tem coisa muito melhor e muito maior pra gente, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que se Deus deu para você, se Deus pediu algo para você, é porque Ele tem intenção de te dar algo maior. Mas não fique esperando, não. Só dá de coração. Deus sabe que eu dei de todo o meu coração. E eu não pedi para Deus de volta. Oh, Deus, eu dei agora. Não, meu questionamento foi, tá, Deus, eu dei tudo. E agora? Não querendo algo em troca, mas, tipo, me dá o próximo passo para eu ver o que eu faço, né? E essa foi uma das coisas mais incríveis, assim, que eu vivi com Deus. Sempre quando Ele pede para eu dar alguma coisa, é bem legal. Também Deus pediu para eu dar um kit para uma moça, um kit da Natura completo, mamãe e bebê. Deus já pediu para eu dar dinheiro para as pessoas, e é bem legal. Porque aí depois de alguns dias você vê que o dinheiro retornou, sabe? É muito legal. Então, ó, a gente está falando sobre mentalidade do empreendedor, né? Estamos falando sobre mentalidade. Então, dinheiro nada mais é do que você poder ter aquele recurso para você mesmo e, além de ter para você, para financiar os projetos de Deus. E você ter essa comunhão com Deus é muito legal, porque você tem histórias de verdade para contar, sabe? Histórias de verdade. Então, eu vou falar aqui para vocês o que é ser pobre. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou pobre mesmo. Essa vida de pobre. Porque pobre não sei o quê, né? Quanto mais você falar que você é pobre, mais pobre você vai ficar. Devo dizer isso para você, certo? O que significa ser pobre? Coloquei aqui escrever no quadro improdutivo. Eu já dei essa palestra aqui, ao vivo. Pobre nada mais é do que improdutivo. Então, toda vez que você falar que você é pobre, você está dizendo que você é improdutivo, tá? Pobre não tem a ver com dinheiro, pobre tem a ver com improdutividade. Então, toda vez que você falar que você é pobre, lembre-se, você é o improdutivo, beleza? Toda vez que você falar que você é pobre, você está indo contra a Bíblia. Se você ler em Gênesis 1:26, vai estar falando lá que você é imagem e semelhança de Deus. E se Deus é rico, automaticamente você é rico. Não tem como você ser pobre. Então, todas as vezes que você falar que é pobre, todas as vezes que você falar, eu vivo uma vida de pobre mesmo,
todas as vezes você vai estar indo contra a palavra de Deus, porque se você é imagem e semelhança dele, você é automaticamente parecido com ele, tá? Em Apocalipse 21, diz que Deus é rico, que as ruas da onde ele mora são de ouro, que as portas são de pérola. E tem mais um monte de outras coisas que você pode ler dentro da Bíblia, que é o manual de vida nosso, dizendo que ele é rico. Como pode um filho dele dizer que é pobre se o pai dele é rico? Se você é herdeira, como que você pode? Ou se você é herdeiro, como você pode dizer que você é pobre? Entendeu? Então vamos lá. Toda vez que você lembrar, falar que você é pobre, na hora você corta isso. E lembra dessa aula, tá? Lembra dessa aula. Não, meu pai é rico, eu também sou rico. Eu sou herdeira dele e eu não vou contra a Bíblia. Todas as... Gente, eu vejo tantas pessoas falando que são burras, tantas pessoas, que para mim chega a ser incontável. Não tem como eu contar quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo que são burras. E é a mesma coisa do pobre, tá? Lembre-se, você é o que Deus diz que você é. Deus, alguma coisa na Bíblia já disse para alguém que o fulano de tal é burro? E se você é imagem e semelhança dele, não tem como você ser burra, tá? Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que a sua mente acha que você é e o que Deus acha sobre você, certo? Então, se dentro de você você acha que você é pobre, se dentro de você você acha que você é burro, então realmente você é. Mas se dentro de você você sabe quem você é, a sua identidade está muito clarificada, que você é rica, porque você é filha do rei, que você é inteligente, porque você foi criada pelas mãos dele e a sua mente foi criada por ele, se alguém vier dizer que você é pobre, se alguém vier dizer que você é burro, se alguém vier dizer que você é feio, você não vai entrar isso dentro do seu coração. Porque você sabe exatamente quem você é, a sua identidade está muito clarificada, e se as pessoas disserem isso, você simplesmente fala, não tem como eu ser pobre, não tem como eu ser burro. Eu sou filha do rei, e ele é o meu pai. Então, você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que a sua mente acha que você é e o que Deus diz sobre você. Vamos ver as características de Deus? Porque se nós somos parecidos com Deus, automaticamente nós somos imagem e semelhança dele, ok? Sim. Quando eu falei para vocês que eu já dei essa palestra, né? E tinha a lousa lá. Deixa eu colocar aí. Tá, mas para vocês entenderem. As características de Deus. Vamos falar juntas aqui? Ó, Deus é uma pessoa extremamente criativa. Tem muita gente que fala que eu não sou criativo. Eu não tenho criatividade. Negativo. Se Deus é criativo, você também é. Dá uma olhadinha aí pro lado. Provavelmente, se você sair ou se você... Presta atenção, ó. Tá escutando? Às vezes um passarinho tá cantando aí perto da sua casa. Deus é criativo, foi ele que fez os passarinhos, né? Então, se Deus é criativo, você também é. Deus é rico, Deus é lindo, não tem como você ser feia. Deus é pacífico, Deus é excelente, não tem como você não ser excelente. Deus é um pai maravilhoso, Deus é um excelente amigo e Deus é ilimitado. Muitas pessoas ficam dizendo para as pessoas que você é limitada, você só pode ir até aqui, você não pode ganhar mais do que R$ 1.000, seu salário mínimo é R$ 1.300 e você vai ficar com isso pro resto da vida. R$ 1.400, sei lá quanto que tá. Você vai ficar com isso pro resto da vida. Então, você é um ser limitado. Mas como que você é um ser limitado? Se Deus é um ser ilimitado, se ele disse, vai, faz, dá o primeiro passo, coloca os seus planos nas minhas mãos e eu vou fazer por você, como você pode ser um ser limitado? Se o próprio Deus diz que você é um ser ilimitado, não é? Então, pense nas características de Deus e pense, uau, eu sou filha dele, eu sou parecida com ele. E agora eu vou falar para vocês o que é fé. O que é fé para você? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Tá, se a palavra fé não existisse, suponhamos que a palavra fé não existe, tá? Não existe mais fé, a palavra. Não existe a palavra fé mais. Qual a palavra que você conseguiria substituir pela palavra fé? Imaginação. Pensa na palavra imaginação, certo? Fé
é o firme fundamento. Então, peça, imaginação é o firme fundamento das coisas que se esperam. Imaginação é coisa que você espera, né? Mas das coisas que você não consegue ver. Então, fé nada mais é do que imaginação! Certezas das coisas que se esperam, das coisas que não se podem ver. Eu já falei aqui tudo para vocês, né? Ah, sim. Em Filipenses 4:8, deixa eu caçar aqui no meu celular para falar para vocês. Eu adoro esse versículo, é um dos que eu mais gosto. Filipenses. Deixa eu ver aqui. Filipenses 4:8. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se a palavra imaginação substitui a palavra fé, imagine somente coisas boas. E coisas boas acontecerão. Agora, se você ficar imaginando só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, é exatamente isso que você vai atrair. Viu? Então, se existe algo bom nisso, pensar. O que é a imaginação? É você mentaliza aí alguma coisa muito boa, escreva essa coisa que você quer, verbalize. Vamos supor, eu vou dar um exemplo bem raso, assim, tá? Um celular, vai. Mentaliza o celular que você quer, o modelo que você quer, a cor que você quer. Escreva sobre esse celular. Verbalize que eu tenho um celular tal. Visualize na sua mente e materialize na sua mente, materialize ele. E logo, logo você já vai conseguir. Então, façam a certeza das coisas que a gente não consegue ver, mas das coisas que a gente espera, tá? Tenha fé, não tenha medo. Hoje eu estava lendo, tem 2 aplicativos que eu gosto muito. É o Holy Bible e o Glorify. E quase todos os dias eu vejo eles. Tem muita coisa legal lá, muita coisa legal. E aí eu estava vendo sobre fé. E qual que é o contrário de fé? Medo. Provavelmente eu já devo ter visto em alguns outros lugares, mas hoje essa palavra para mim fez sentido demais. Qual é o contrário da palavra fé? Medo, gente. Se você tem medo, é porque está faltando fé. Quantas e quantas vezes eu já tive medo? Inúmeras vezes. Sinto medo até hoje. Então, todas as vezes que você estiver com medo, significa que você está faltando fé. Ah, Pri, amo Glorify. Eu também, Pri. Certo? Vamos para o próximo. Só tem mais 2. Que pena, já está acabando. Vamos lá. O que é dinheiro? Ó, pensa numa cédula de dinheiro de R$ 200. O que é dinheiro para você? O que é dinheiro para você? Aqui eu coloquei aqui para mim não esquecer. Dinheiro, gente, nada mais é do que sementes, tá? Pensa agora no dinheiro. Sempre pensa no dinheiro agora como se fosse sementes. Então, toda vez que você pegar uma moedinha ou uma cédula de dinheiro, não pensa mais que o dinheiro é dinheiro. Pensa nele como semente. Então, tem semente dentro da sua carteira agora? Tem semente no banco seu? Tem semente? Aonde tem semente? Pensa aí, você tem sementes? Você tem sempre sementes disponíveis? Deus dá semente ao que semeia. Vamos aqui ver? Vamos procurar aqui juntas? Se vocês quiserem, vocês podem procurar aí também. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 9:10. Vamos ler junto aqui, ó. E Deus que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Lembra que eu falei que aqui, ó, que o dinheiro é semente, que era para vocês transbordarem, que Deus falava para mim entregar
entregar e entregar. O que eu estava fazendo quando eu dei a requinta, dando kit, dando dinheiro para as pessoas, mas não é que eu quero dar, não é. É que eu escuto claramente Deus dizer, dá para fulano de tal, tantas coisas. E eu ouço claramente Deus falando comigo sobre isso. Então, são sementes que eu estou plantando na vida das pessoas, com generosidade e com alegria no coração. Só preciso ter certeza que Deus está falando comigo, e eu tendo certeza, eu vou lá e imediatamente realizo aquilo. Deus a semente é o que semeia. Você tem semeado na vida das pessoas? Pensa bem, hein? Tem gente que pega a semente do trabalho todo, do mês, ela compra o alimento, come aquele alimento e depois vai no banheiro e, né? E você não está plantando em lugar nenhum. Como é que você quer que esse seu dinheiro multiplique se você compra de comida e depois... Onde você está semeando? Está semeando só no mercado? Você precisa semear quando você tem poucos recursos. É óbvio que Deus... Às vezes Deus faz isso sim, mas geralmente Deus pede para quem tem. Para quem tem. Naquela parte da requinta que eu falei para vocês, eu estava com pouquíssimo recurso, né? Na verdade, eu estava vendendo a requinta para isso. Deus pediu para mim ela assim mesmo. E ele viu a fé que tinha dentro do meu coração. Mas para algumas pessoas, Deus vai pedir quando elas têm um pouco mais para dividir com as pessoas. Então, tenha essa semente e sabe uma coisa legal que você pode fazer? Comprar. Procura na internet, procura no YouTube coisas que você pode semear e que vão te dar frutos. O que eu estou querendo dizer? Procure na internet coisas que você pode fazer, empreender, que vão te dar um retorno financeiro para voltar o dinheiro para você. Uma época, eu pegava e comprava cílios postiços no AliExpress, que era mais barato, e vendia aqui no Brasil mais caro. Isso me dava retorno. Então, pega essa semente que você ganha no final do mês, se você ainda tem CLT, para quem não sabe, que tem carteira assinada, pega pelo menos uma partezinha, Ju, mas eu não tenho dinheiro, só me sobra R$20 no final do mês. Ok, ótimo. Vai no YouTube e procura assim, o que eu posso começar o meu próprio negócio com R$20? Vai aparecer inúmeras coisas para você começar. Você sabia que tem coisas que você pode começar a empreender sem gastar nenhum centavo? De verdade, sem nenhum centavo, de verdade. Você só precisa ter organização. É só isso. Inclusive no workshop Empreender do Zero já tem acho que é o bônus 1, não, o bônus 2. Tem várias coisas lá que vocês podem fazer, tá? Quem ainda não adquiriu, quiser adquirir, eu vou deixar o link nos stories. E se alguém quiser que está me assistindo ao vivo aqui, pode procurar pode mandar mensagem no direct que eu mando para vocês o link, tá? Então, semeie em algum lugar, independente de quanto for. Ai, João, não tem dinheiro nenhum, eu tô quebrada. Fazer igual o carinha da Requinte, né? Tô quebrada. Tá tranquilo. Tem coisas que você pode abrir sem precisar de dinheiro. Procura no YouTube. Esforça-te, tem de bom ânimo e o Senhor te ajudará, tá? Dá o primeiro passo e Deus faz o restante. Sabe a multiplicação dos pães? Deus só multiplica as coisas que já existem. E João 6,9 fala sobre as multiplicações dos pães. Tá, você não tem nada. Vamos suponhamos na pior das hipóteses que você não tem absolutamente nada. Você não tem recurso nenhum. Certo. Se você não tem recurso nenhum, ok. Mas você tem a sua inteligência. E se você tem a sua inteligência, você pode fazer alguma coisa com isso. Deus só multiplica alguma coisa que já existe. Você já reparou que Deus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos porque eles existiam? Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele falou, transforma essas pedras em pães. Só que ele não transformou. Ele não transformou as pedras em pães. Por quê? Porque não era algo que já estava ali para ser multiplicado para comer. Não era uma coisa que era de comer, não é? Olha aqui também, João 2,7 fala aqui sobre quando Jesus foi fazer o primeiro milagre dele. Jesus foi fazer o primeiro milagre dele e o que ele fez? Ele transformou a água em vinho.
Só que se você... Vamos pegar aqui para vocês verem certinho. Eu poderia explicar aqui, mas é legal vocês terem certeza absoluta que não vem de mim isso. Que realmente está escrito, ó, João 2, 7. Vamos ver aqui, ó. Amados. Não. João 2, 7. Não. Aqui. João 2, 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a boca. Ou seja, se encham os potes com água, aqueles potes estavam vazios. E Jesus precisou pedir para alguém enchê-los de água. Ou seja, Deus só transforma as coisas que já existem. Lembra que eu falei para vocês que eu tive que dar minha requinta? Só que eu tinha uma coisa já, que eu já estava fazendo um projeto já fazia 1 ano e meio já que eu estava tentando vender cursos online de maquiagem, não estava conseguindo ter resultados. Na hora que eu entreguei a requinta para ele, eu ainda tinha alguma coisa. Não era uma coisa física, mas eu tinha coisas que Deus podia multiplicar. E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou aquilo que eu tinha, que podia multiplicar, e multiplicou na hora certa. Então, pensem, Deus só vai multiplicar alguma coisa na sua vida se você já tiver alguma coisa. Ou disponibilidade, ou semente em dinheiro, né? Não tenho semente em dinheiro, mas você tem a sua mentalidade. Então, você pode ir lá no YouTube e procurar, tá? E achar as coisas. Eu estou começando como assistente virtual com as habilidades que tenho. Quero usar minhas habilidades para ajudar outras pessoas. Ó! Perfeito, Pri! Só continuar. Então, a Pri, ela já tem alguma coisa que Deus consegue multiplicar para ela. Tanto nas multiplicações dos pães, quanto em transformar água em vinho. Já tinha alguma coisa para ele transformar. Eu não consigo me lembrar de nada em que Jesus transformou alguma coisa do nada. Não. Sempre tinha alguma coisa. Dentro daquela talha lá não tinha nada. Mas Deus falou assim, Jesus, né? Jesus falou assim, encham a talha de água. Então, não tinha nada e ele pediu, faz alguma coisa aí. Então, eles tiveram que fazer essa coisa para ele transformar a água em vinho. Certo? Ah, tem a passagem também do talento enterrado. Olha que coisa mais interessante essa passagem aqui. Gente, é incrível. A gente vai ler. Deixa eu procurar aqui. Mateus 25. Vamos procurar juntos. Mateus 25, do 15. Vou ler para vocês, tá? Que essa passagem vocês precisam saber exatamente do que se trata. Mateus 25, 15 até o 29. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 pães, negociou com ele... 5 pães não, gente, 5 talentos. Negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. O que granjeou? Multiplicou. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ou seja, o que tinha 5, multiplicou mais 5. O que tinha 2, multiplicou mais 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra aqui no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles, granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor a mesma coisa. Bem está, bom, servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, somente disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semei e ajunta onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o
ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que tiver, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha só que coisa mais louca. Aí tem muita gente que fica perguntando assim, tá, mas por que então que ao invés do Senhor dar aquele talento que sobrou, né, que o cara não quis e enterrou, deu para o de 10, que tinha granjeado, multiplicado 10, por que é que Deus não deu para aquele que tinha granjeado só 2? Lembra no começo dos versículos que diz que Deus, ele deu segundo a sua capacidade, a capacidade de cada um, ele deu 5 talentos para aquele que ele sabia que tinha capacidade para multiplicar outros 2 talentos. E ele foi lá e multiplicou. Então, se o patrão, ele quer mais retorno, se ele quer mais retorno, se você fosse esse patrão, para quem você daria? Para o que tem 2? Eu daria porque tem 10. Porque eu teria certeza absoluta que o que tem 10 já me daria mais retorno. Vocês conseguiram compreender isso? Então, se você tem um pouco, multiplique, faça multiplicar. E até aqui na palavra, ó, já diz para você, se você tem pouco dinheiro, lembra daqueles 20 reais lá que eu falei para vocês? Tá, Ju, mas no final do mês só sobra 20 reais para mim. Se sobrar 20 reais para você, coloca numa corretora de valores, num tesouro direto que rende 100% do CDI, coloca no Nubank, que também rende. Vai estar rendendo pouco? Vai estar rendendo pouco, mas do pouco você pode ir reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo e fazendo uma bola de neve. Daqui a pouco você vai estar com bastante dinheiro. Então, até aqui na Bíblia fala para você colocar no banco. Não fica deixando debaixo do colchão, não. Tá bom? Isso é muito legal, né, gente? Nossa, maravilhoso falar sobre Deus. Já falei tudo. Uhum. Tem muita gente que pega o dinheiro e põe debaixo do colchão. Isso é uma besteira, porque não tá rendendo, né? Não tá tendo dinheiro de volta. Vamos ver o que a Pri falou. No IT rende legal também? Isso, olha lá, a Pri acabou de falar que no IT rende legal também. Tem algumas coisas, alguns bancos que tá rendendo 200% do CDI, né? Só procurar saber. Se você não faz ideia do que eu tô falando, é só você ir no YouTube e procurar sobre corretora de valores, sobre investimentos, onde posso colocar meu dinheiro, tá? Mas não deixa na poupança, não. Porque poupança só prejudica. Lembra que eu falei que o meu objetivo com essa aula aqui era falar para vocês sobre vocês terem a mentalidade de um empreendedor? É falar para vocês que vocês são ricos, que vocês são inteligentes, que vocês têm a mesma característica de Deus e que até o final da aula eu gostaria muito que vocês começassem a pensar em vocês mesmos como mordomos do rei, que no final vocês saberiam o que é mordomo? Então chegou a hora. Vocês são mordomos do rei. O que é um mordomo? Nada mais é do que um administrador de confiança. Então, imagina que tem um rei, certo? Tem o mordomo 1. Não, imagina que tem o rei. O que o rei tem? O rei tem terras, o rei tem gados, o rei tem casas, o rei tem mansões, tem cavalos, tem cavaleiros, e tem mordomos. O rei tem todas essas coisas aqui, que está aqui na tela para você. Vamos supor que existe um mordomo 1 e o mordomo 2, certo? Pensem que o rei é o próprio Deus. Pensem que o mordomo 1 ou o mordomo 2 é você. Aí veja onde você se encaixa. Se você é o mordomo 1 ou se você é o mordomo 2, ok? Vamos lá? Mordomo 1. O rei falou assim, ó, mordomo 1, é o seguinte, eu quero que você dê 6 cavalos para o José. Então, pensem bem, o rei chegou no mordomo 1 e falou assim, eu quero que você dê 6 cavalos para o José. E o rei deu a mesma ordem para o mordomo 2 e falou a mesma coisa. Eu quero também que você dê 6 cavalos, só que para o João. Beleza. O que o mordomo 1 fez? Obedeceu. Ok. Os cavalos é do senhor, o senhor faz o que você quiser. O mordomo 1 foi lá, pegou 6 cavalos e deu
para o José. Já o mordomo 2 ficou com dó e não obedeceu. Ele falou assim, nossa, mas vai dar 6 cavalos para o João? Ah, não é possível. Não vou dar, não. Aí o rei deu outra ordem para o mordomo 1. Mordomo 1, eu quero que você dê mais 12 cavalos para o José. E falou para o mordomo 2. Não falou nada, né? Porque ele começou a achar que aquilo era dele. Que os cavalos eram dele. Aí o mordomo 1 foi lá e obedeceu. Vamos ver o que aconteceu com o mordomo 2. Ah, tá. Aí o rei falou assim, já que o mordomo 2 não deu os 6 cavalos para o João que eu pedi para ele dar, então ele vai ficar só com isso para cuidar. Eu não vou pedir para ele dar mais coisa para as pessoas, porque eu peço para ele dar as minhas próprias coisas para as pessoas e ele não dá, né? O que aconteceu com o mordomo 1? Ele vai dando partes maiores do reinado para ele cuidar, porque ele sabe que ele vai dar conta de administrar. Então, já que o rei falou para ele dar e ele obedeceu, ele pediu para ele dar mais. Ele foi lá e obedeceu. Aí ele vai dando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Pensem nisso, gente. Peraí, vamos ver o que aconteceu com o mordomo 2 antes de eu falar. Ah, tá. Então, pensem nisso como se fosse dinheiro, como você fosse um mordomo. Deus te dá recursos financeiros, Deus te dá dinheiro. Aí Deus fala, ó, dá R$ 200 para fulano de tal. Aí você fica retendo. Ou dá aquela blusa que você mais gosta para fulano de tal. Aí você fica retendo, não quer dar não. Não, Deus, não vou dar não. Isso daqui eu comprei na Zara, comprei na, sei lá, pensa numa marca importada da hora aí. Esqueci, gente. Fugiu da minha mente todas as marcas importadas do mundo. Aí você dá aquela bolsa da Chanel para fulano de tal. Não, capaz, nunca na vida que eu vou dar uma bolsa da Chanel pra pessoa. Foi difícil para eu conquistar. Ah, não vai dar, não? Beleza, então. Então você vai ficar só com isso aí mesmo. Mas se você é aquele mordomo fiel que Deus fala, vai, dá, aí ele pega e te dá mais. Aí Deus fala, dá mais. Aí você vai dar mais. Então ele vai te dando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Pensa você, agora vamos trocar de papel. Pensa que você é o rei agora. Você é a rainha se você for mulher e o rei se você for homem. Beleza. Se você fosse o rei e o mordomo 1, você pedisse e ele fizesse tudo, você não ia confiar mais coisas nele? A mesma coisa com o mordomo 2. Se cada vez que você pedisse para ele dar alguma coisa que é sua, própria, e ele não desse, ou você ia ter uma conversa muito séria com ele, ou você poderia até mandar ele embora. Ou, se você achasse que ele é um servo de um mordomo de confiança, o que você ia fazer? Ia dar só aquilo lá mesmo para ele, porque você pede para ele fazer alguma coisa, ele não faz. Ah, já que eu dei recurso para ele e ele não deu o meu próprio recurso para outras pessoas, então não vou dar mais, não. Ele vai ficar só com esse daqui mesmo, cuidando dessas coisas aqui. Não vou dar coisa para eles dar. Ou você simplesmente manda a pessoa embora, se você fosse o rei, né? Ué, eu pedi, não deu. Então, eu espero que vocês hoje, a partir de hoje, vocês comecem a olhar para o dinheiro como se fosse sementes. E que você é um mordomo. Então, quanto mais recursos Deus te der, Deus está te dando recurso. Você vai lá e dá para as pessoas que Ele pede para você dar. Então, tenha um relacionamento íntimo com Deus. Aí Deus fala para você, não, dá mais, dá para fulano de tal. Vai lá e dá, porque Deus vai te dar mais. Então, vocês são nada mais, nada menos do que mordomos do rei. Se daqui algum tempo vocês tiverem mansões, se vocês tiverem carros, se vocês tiverem casas, se vocês tiverem muito gado, e Deus falar, dá, simplesmente dê, sem dó, tá? Porque isso que é seu, na verdade, não é seu. Na verdade, é emprestado. Você é mordomo do rei, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Eu tenho mais algum recado para te dar. Se você veio pelo conteúdo, o conteúdo está dado. Foi um prazer te ter aqui comigo, mas eu tenho um convite para te fazer. Caso você queira ir para um próximo passo comigo. E eu vou falar aqui para você sobre esse convite. Peraí, deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Se você ainda não sabe, essa aula que eu dei agora para vocês, são
a aula bônus que eu dei no workshop Empreender do Zero. Só que desse workshop Empreender do Zero, para você que quer dar um próximo passo comigo, para você que quer empreender do zero, mas quer que eu escute a sua história, se você quer que eu fale para você com o que você deveria começar, quais os primeiros passos você deveria dar. Vamos supor que você queira abrir alguma coisa você queira abrir alguma coisa, mas não faz ideia do que. Eu posso ouvir a sua história, eu posso te dar insights do que você pode começar. Quem está de fora da história consegue ver melhor do que quem está por dentro, né? Sei que alguns de vocês que estão me ouvindo ou gravado ou ao vivo já estão preparados para esse próximo passo, e se você não estiver, tá tudo bem, e que você possa em breve estar junto comigo, tá? Desejo boa sorte, que em breve você possa vir nessa jornada comigo. Como que funciona essa mentoria? Para você que quer dar o próximo passo, tem a mentoria Plano de Ação, que é o nome dessa mentoria, tá? Então, vai ser um plano de ação que a gente vai traçar mesmo, para você já tirar a sua empresa da sua mente e do papel e transferir ela para o mundo real. Como que funciona a mentoria? Existem 3 pilares nessa mentoria fundamentais. O principal ponto é que você vai ter um mês de acompanhamento comigo. O que significa esse mês de acompanhamento? É um momento para você ter clareza da execução do que você vai fazer. Beleza, eu estou começando do zero. Qual que é a melhor maneira? Será que esse caminho que eu quero trilhar é o melhor caminho? Tem alguma coisa que eu poderia fazer que me traria resultados melhores? Tem muitas dúvidas na sua cabeça, tenho certeza disso, e a nossa meta número 1 é eliminar todas as dúvidas. Número 1, você vai ter contato direto comigo através do meu WhatsApp particular, onde você vai poder mandar suas perguntas durante um mês para mim. Número 2, você terá uma reunião com contato individual comigo através do Zoom, tá? A mentoria Plano de Ação é dividida em 2 fases. A fase número 1 é estratégia para identificar o melhor caminho a seguir e qual negócio abrir de acordo com a sua história e com a sua experiência, que eu vou ouvir, né? E a número 2 é tirar a sua ideia do papel e traçar um plano de ação para você começar a executar o quanto antes. Qual que é o investimento dessa mentoria Plano de Ação? R$ 997,00, e você pode parcelar em 12 vezes de R$ 99,70. Ou seja, R$ 3,32 por dia é o que te separa de ficar perdido, ilimitado, travado, bloqueado, de dar os próximos passos no mundo do empreendedorismo, ou você pode ter o acompanhamento e ter clareza, um plano de ação e uma direção para o seu negócio, tá? Eu realmente espero que R$ 3,32 por dia não te separem de viver essa experiência que pode mudar a sua história, pode mudar a história da sua vida. Então, se você quer ir para essa mentoria, plano de ação, é só você entrar em contato com a minha equipe, eu vou deixar para quem está assistindo gravado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Quem está assistindo ao vivo é só mandar direct no Instagram para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Até mais.